Olá, eu sou o Ney Machado, pastor da NCC aqui de Camboriú. Eu quero convidar você para assistir uma mensagem gravada em um dos nossos cultos aqui no domingo. Abra o seu coração e seja edificado através de uma palavra. No final da mensagem, eu quero fazer uma oração com você. Nós estamos falando no mês de novembro sobre um tema muito especial, dizendo sim, Espírito Santo. É uma resposta que nós podemos dar ao Espírito de Deus. Tem uma história na Bíblia que fala da destruição de Sodoma e Gomorra, da destruição destas cidades. Essa história na Bíblia conta que o pecado dessa cidade, ele se alastrou de tal forma que chegou um tempo que Deus só tinha uma saída: destruir essa cidade, para que o pecado não tomasse conta de toda aquela região. O pecado era tão grande naquela cidade, mas Deus conversa com o seu amigo Abraão antes de destruir essa cidade. E Deus conversa com Abraão falando do seu intento, da sua intenção, da sua vontade em fazer. Abraão então intercede pela cidade e diz o seguinte a Deus: se houver lá justos, o Senhor destruiria essa cidade? E Abraão faz várias vezes essa pergunta a Deus. E Deus disse: eu vou livrar os justos dessa cidade. E havia nessa cidade o sobrinho de Abraão, Ló, a sua casa, a sua família, a sua esposa e as suas filhas. Então, no dia que Deus decide destruir essa cidade, 2 anjos vão até essa cidade, vão, na verdade, até na casa de Ló, e dizem para Ló: saia da cidade, porque amanhã essa cidade vai ser destruída. Então, Ló apressadamente, ele até demorou um pouco para sair, mas os anjos, a Bíblia fala que forçaram ele a sair da cidade, levaram ele até a porta da cidade, e ele, então, com as suas 2 filhas, com a sua esposa, os anjos disseram: sobe a montanha, foge. E ele disse: permita ir para uma cidade vizinha, uma cidade pequena que tem aqui próximo, para que eu me consiga abrigo lá. E os anjos assim permitiram, mas deram uma instrução para Ló. Os anjos disseram: vá, mas não olhe para trás. Não olhe para trás. De maneira alguma, olhem para essa cidade, ela vai ser destruída. E a Bíblia fala que quando eles estavam fugindo da destruição dessas cidades, em um determinado momento a esposa de Ló, ela olha para trás. E a Bíblia diz que naquele momento que ela olha para a cidade, ela se transforma numa estátua de sal. Ela se transforma numa estátua de sal. E o que acontece não são as dificuldades e os problemas, os desafios que eu e você enfrentamos na vida que fazem nós pararmos. Não são as dificuldades, os dilemas, os desafios que você enfrenta em várias áreas, por exemplo, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, que fazem você parar, que fazem você travar, mas sim de qual perspectiva você está olhando para esse problema, de qual perspectiva você está olhando para esta dificuldade, de qual perspectiva você está olhando para a situação adversa que se encontra na sua frente. A Bíblia diz que eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isto é, nós estamos assentados com Cristo num trono de glória. Consegue entender isso? Eu e você estamos assentados com Cristo. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você agora faz parte do corpo de Cristo. Você é um, eu e você somos um em Cristo Jesus. Jesus está sentado em um trono de glória, acima de toda potestade, principados, dominadores, forças espirituais da maldade. A Bíblia diz que eu e você, como igreja de Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça, nós estamos assentados nesse trono, acima de toda potestade, de todo principado, de todos os dominadores, de todas as forças espirituais da maldade. Então, quando você enfrenta um desafio, você enfrenta uma dificuldade, você enfrenta um problema,
A pergunta é: de qual perspectiva você está olhando? Você está olhando de baixo para cima ou você está olhando de cima para baixo? Olha só o que diz o texto do livro de Gênesis quando conta essa história, a história da mulher de Ló que se transforma numa estátua de sal. No livro de Gênesis, capítulo 19, verso de número 26, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. No outro versículo, diz assim: e Abraão levantou-se aquela manhã, a mesma manhã, que a mulher de Ló olha e se transforma numa estátua de sal, e ele foi de madrugada para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. O verso 28 diz: e olhou para onde? Para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. Olha que interessante. O versículo anterior diz que a mulher de Ló olha para Sodoma e Gomorra e ela se transforma numa estátua de sal. Mas o versículo posterior diz que Abraão olhou para a mesma cidade e não aconteceu nada com Abraão. Acontece que quando Abraão olha para a cidade, ele não olha de baixo, ele olha de cima. A mulher olha de baixo. A cidade, imagine a cidade como uma dificuldade, um problema que você está enfrentando, ou de repente até algo que você deseja, algo que você quer, um lugar que você quer alcançar. Se você olha de baixo, existem dois sentimentos que acontecem em você. O primeiro sentimento é o sentimento, como é que eu poderia dizer essa palavra? O sentimento de ingratidão. É o sentimento de ingratidão. Você está olhando para um lugar onde você quer chegar, aonde você quer viver, aonde você quer experimentar. E o sentimento que gera em você é um sentimento de ingratidão. Você não consegue olhar à tua volta e agradecer por aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus, aquilo que você está vivendo em Deus. As pessoas que olham do lugar de baixo, elas não conseguem ter um coração agradecido, ter um coração grato, e isso transforma elas numa estátua de sal, isso paralisa elas, elas não conseguem avançar, elas não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem preparado para ela. Por exemplo, imagine o esposo que perdeu a esposa. Se ele está olhando do lugar de baixo, olhando para cima, ou a esposa que perdeu o esposo, ela está olhando para cima, ela está com o coração ingrato por aquilo que de repente ela tem, quem sabe os filhos que ele tem, quem sabe os filhos que ela tem, quem sabe alguém que sofreu um acidente e perdeu o seu carro, e agora ele está chorando, lamentando por essa tragédia, e ele esquece de agradecer pela vida dele que está em boas mãos, salva, sã, não aconteceu nada com ele, quem sabe pela sua família. Percebe? As pessoas estão olhando para as dificuldades, estão olhando para as situações, estão olhando para de repente aonde elas querem chegar, mas não conseguem agradecer por aquilo que elas têm, por aquilo que elas vivem. Isso transforma elas numa estátua de sal, paralisa ela, impede elas de avançar. Quem sabe você está olhando para uma dificuldade, um problema que você tem de baixo. O segundo sentimento é um sentimento de medo, é um sentimento de temor. Eu não vou conseguir, não vou alcançar, não vou chegar lá, não posso, isso não é para mim. E esse sentimento de medo toma conta do seu coração, a ponto de paralisar você, a ponto de parar você, a ponto de você não conseguir avançar, transformando você numa estátua de sal. É o exemplo de Davi e Golias. Se Davi estivesse olhando para o gigante de baixo, o Golias era um gigante. Davi era um menino pequeno. Ele podia olhar para uma estatura normal. O gigante era uma estatura anormal, era um gigante.
Ele poderia olhar para o gigante de baixo e ele dizer: é muito grande, eu não vencerei, eu não conseguirei vencê-lo, eu não conseguirei atacá-lo. O sentimento de medo tomaria conta de Davi, paralisaria ele, porque assim todo o exército de Israel estava fazendo. Eles estavam olhando para o gigante de baixo. Eles estavam olhando para o gigante muito grande. Eles estavam com medo a ponto deles estarem paralisados e não conseguirem avançar. Mas quando você conhece a sua posição, quando você sabe que você está em Cristo Jesus, você está sentado nas regiões celestiais, diante da dificuldade que você enfrenta, diante do problema que você enfrenta, diante do desafio que está na sua frente, você não olha de baixo, você olha da sua posição, você olha de cima. Aleluia, aleluia. E se você olha de cima, o gigante pode até ser grande, mas Davi disse: quem é você para afrontar o meu Deus? Davi não disse para o gigante assim, ó: quem é você para afrontar o meu Deus? Ele disse: quem é você para afrontar o meu Deus? É como se Davi estivesse do lado de Deus, junto de Deus, e dizendo: quem é você, seu incircunciso? Você está afrontando não o povo de Israel, você está afrontando Deus vivo, porque Davi olhava para o gigante não da perspectiva de baixo, isso travaria ele olhava para o gigante. Davi na Bíblia é uma tipificação de Cristo. Ele olhava para o gigante da posição que ele estava em Deus. Não é a circunstância que você está vivendo, não é o problema que você está vivendo que define você, é a perspectiva que você está olhando para esse problema. É a forma que você está olhando para esse problema. Quem sabe você está olhando para uma dificuldade, para um desafio, para algo que está na sua frente, da perspectiva de baixo. E isso está transformando você em um coração ingrato, transformando você numa pessoa temerosa, com medo. Mas eu venho nesta noite para dizer para você: você foi colocada por Deus numa posição de justiça, assentado num trono de glória, acima de toda potestade, principado, dominadores, forças espirituais da maldade. Esta é a sua visão diante da dificuldade, diante do problema. Pastor, como fazer isso? Como fazer isso? Como que nós vamos fazer? Então essa foi a introdução. Eu quero pregar agora. Eu quero pregar no livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, mas eles estavam sequíssimos, eles estavam secos por demais. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O verso 6 diz: e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pode ir rápido. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza ao quê? Ao Espírito. Profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o verso 10 diz: e profetizei como ele me deu ordem,
Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor leva Ezequiel, o profeta, até um vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos representa a lei. A lei, a Bíblia conta em 2 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz que a lei é o ministério da morte. A lei é o ministério da morte. Ela foi escrita em pedras, em tábuas de pedras. E esse ministério, ele tinha muita glória, mas ele era um ministério de morte. O ministério da lei não gerava vida. O ministério da lei gerava morte. Assim o ministério da lei faz até os dias de hoje. Aqueles que querem alcançar o favor e a graça de Deus, por intermédio da sua obra, por intermédio da sua performance, eles sempre vão estar gerando morte em vez de vida. Estava ali um exército de ossos, um exército numeroso, mas eram ossos. A Bíblia diz que eram ossos sequíssimos, ossos que não tinham vida. Assim é o ministério da morte, assim é o ministério da lei, gera morte. Agora o Espírito pergunta para Ezequiel: posso dar vidas a esses ossos? Posso dar vidas a esses ossos? Se Ezequiel tivesse a Bíblia que nós temos hoje, ele diria: sim, Espírito Santo, aleluia. Se Ezequiel tivesse a Bíblia, a verdade nos revelada por intermédio de Cristo, ele diria: sim, Espírito Santo. Mas Ezequiel disse: tu o sabes. Então o Espírito disse a Ezequiel: sim, eu posso dar vida, mas para que eu dê vida, você precisa profetizar. Você precisa o quê? Amém? Você veio para o culto? Amém? Glória a Deus. Você está aí? Amém? O Espírito disse para Ezequiel: se você, eu posso dar vida? Posso. Mas para que eu dê vida, você precisa profetizar. Você precisa o quê? Amém. Vieram para o culto. Aleluia. Você precisa profetizar. Isso é abrir a sua boca. Quem sabe alguns, quando eu falei você precisa, você pensou. Mas pensar não é profetizar. Profetizar é abrir a sua boca e fazer declarações audíveis. Audíveis. Você sabia que todo o Espírito se move por causa da profecia da nossa boca? Todo o Espírito se move. O Espírito se move somente pela palavra. Ele se move somente pela palavra. No livro de Tiago, capítulo 2, verso de número 26 diz: porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Mas qual é a obra da fé? Qual é a obra da fé? Se nós não compreendermos a obra da fé, nós vamos fazer obras que não são obras da fé. São esforço do nosso braço que vão gerar morte. Mas o que gera vida não é o esforço do nosso braço. O que gera vida é a profecia ao Espírito. Assim como Deus disse para o profeta Ezequiel. No livro de Marcos, capítulo 11, verso de número 23, a Bíblia diz o seguinte, verso 22 diz: e Jesus respondendo, depois que tinha secado a figueira, eles ficaram admirados, e Jesus disse o seguinte: olha, tende fé em Deus. Eu gosto da tradução que fala: tenha a fé de Deus, a fé que Deus tem. Tenha esta fé, a fé que está em Deus, que essa fé esteja em você. O verso 23 diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser, qualquer o quê? Que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. O Espírito pergunta para Ezequiel: Ezequiel, posso dar vida a esses ossos? Ele diz: tu sabes. O Espírito diz: sim, eu posso. Eu vou dar vidas a esses ossos. Então comece a profetizar. Ei, querido, quem sabe em alguma área da sua vida está morta, quem sabe está como uma estátua de sal, parada, não avance. Chegou o tempo de você profetizar, trazendo vida sobre esta área, trazendo vida sobre a tua casa, trazendo vida sobre a tua família, dizendo sim, Espírito Santo, dizendo sim, Espírito Santo, eu concordo com o que a tua palavra diz.
Esta é a obra da fé. A obra da fé é falar. A obra da fé é profetizar. Você pode ter fé, mas se você não tiver a obra da fé, a sua fé é morta. Mas quando você tem fé e você tem a obra da fé é falar, é declarar, é profetizar aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Olha só o que diz o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 2. A Bíblia diz assim: e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, Ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. O verso 3 diz: e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Como que Deus criou todas as coisas? Como que Deus criou? Quando não havia luz, Deus disse o quê? Haja luz, e houve luz. Haja separação entre água e terra, haja luzeiros no céu, haja um luzeiro maior chamado sol, haja um luzeiro, e com a palavra Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que no 7º dia Ele descansa do quê? Da sua obra. Qual é a sua obra? Palavra. Qual é a sua obra? Declaração. Qual é a sua obra? Profetizando, trazendo à existência aquilo que não existe, chamando à existência aquilo que não existe como se já existisse. Isto é a obra da fé, é dizer sim, Espírito Santo, eu concordo com a tua palavra, eu concordo com o que diz a tua palavra. Pode, Ezequiel, eu trazer vida a esses ossos? Ah, Senhor, tu o sabes. Não, Senhor, e sim, o Senhor pode. Abra a sua boca então, comece a profetizar, comece a declarar. Volte lá no Ezequiel, capítulo de número 37, o verso de número 6, se não me engano. Volte no 6. Olha só, assim diz: e porém nervos sobre nós, porém vós sobre o seu espírito. 7. Então profetize como deu ordem. Houve um ruído. O 8 vai chegar. E olhei, eis que vieram nervos sobre ela e cresceu. 9. Aleluia. Eu estava longe do fim. Profetiza, e ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito, ó filho do homem. E diga ao Espírito. Querido, todo espírito se move pela palavra. Todo espírito se move pela palavra. O Espírito de Deus, o Espírito do homem e os espíritos malignos se movem pela palavra. O Espírito de Deus, o Espírito do homem e os espíritos malignos se movem pela palavra. Lembra quando Deus, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra? Havia trevas sobre a face do abismo. A terra estava sem forma, a terra estava um caos, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus estava lá. Ele estava lá, mas tudo estava o quê? Um caos. Tudo estava sem forma, vazio. Tudo estava destruído. Quem sabe você tem o Espírito de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você está cheio do Espírito Santo, mas a tua vida está um caos. A tua vida está sem forma, a tua vida está vazia. Eu quero ensinar você essa noite a trazer vida a este lugar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava lá, mas ele não se movia, ele estava pairando sobre as águas. Mas de repente, Deus disse: haja luz. E o que aconteceu? O Espírito de Deus começou a se mover, e o Espírito Santo trouxe luz. Deus disse: haja luzeiro. O Espírito Santo cria o luzeiro maior, cria o luzeiro menor. O Espírito se move por causa da palavra, por causa da palavra. Comece a profetizar o que o Espírito, a Bíblia diz que as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Essa palavra é Espírito. Comece a profetizar esta palavra. Aonde existe caos, aonde existe destruição, aonde existe problema, concorde com o que essa palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: aquele que está
plantado junto ao ribeiro de água, este dará frutos, as suas folhas não murcha, tudo que colocar a sua mão prosperará. Comece a declarar isso. Declare, vamos declarar isso. Fale assim: eu estou plantado junto ao ribeiro de água, eu darei fruto na estação certa, as minhas folhas não murcham, tudo que eu coloco a mão prospera. Aleluia! Profetiza o Espírito. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Profetiza o Espírito. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deitar-se-á debaixo das suas penas, estará seguro. Comece a profetizar isso. Fale: eu estou em segurança porque eu estou em Deus. Eu estou em segurança porque eu estou habitando em Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do justo. Aleluia! Profetiza o Espírito, querido. Comece a abrir a sua boca e declarar palavras de vitória e não de derrota, palavras de prosperidade. Olhe a partir do ponto onde você está sentado. Não olhe da perspectiva de baixo para cima. De baixo para cima, a ingratidão toma conta de você. De baixo para cima, o medo toma conta de você. Te paralisa, te para. Mas quando você olha a partir do ponto de justiça, da onde você está sentado, aleluia, você declara ao teu espírito, você diz: eu não sou aquilo que as pessoas dizem, eu não sou nem mesmo aquilo que eu penso ser, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Não olhe para você como um fracassado, um derrotado. A Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando você declara o teu espírito se move dentro de você, a sua alma se sujeita, a sua carne é levada para a cruz. Comece a profetizar e declarar sobre os espíritos malignos, em nome de Jesus: saiam da minha casa, saiam dos meus filhos, saiam da minha vida, saiam daqui. Vocês não têm poder, vocês não têm domínio, vocês não têm governo neste lugar. Comece a declarar sobre os espíritos malignos. Os espíritos malignos não podem parar você, não podem parar a tua fé, não podem parar aquilo que você está fazendo em Deus, aquilo que você está construindo em Cristo. Comece a abrir a sua boca e falar palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque na tua boca existe um milagre. Amém? Eu quero encerrar esta noite dizendo para você que você foi escolhido por Deus para ser um profeta nesta geração, para ser um profeta nesta cidade, nesses lugares, lá na sua empresa, lá no seu negócio, lá no seu trabalho, lá na sua casa. Você é um profeta de Deus, você é um homem e uma mulher ungida pelo Senhor, não porque você merece. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar pregando, eu não mereço estar ministrando, não mereço. Eu prego e ministro pela graça de Deus. Não há diferença entre mim e você, nenhuma diferença. Nós somos feitos de carne e ossos, temos as mesmas tentações, as mesmas limitações. Você também não merece, mas a graça de Deus te alcançou. O pastor Armando me antecedeu dizendo: a escolha de receber isso é sua. A escolha de receber isso é sua. Eu decidi receber a graça de Deus, não a graça, a abundância da graça de Deus. Decida receber isso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você foi feito para vencer, você foi feito para conquistar, para avançar nos projetos e nos planos de Deus. Deus te chamou para algo extraordinário, poderoso, glorioso. Acredite nisso, confie nisso, porque a palavra de Deus diz isso.
Diga sim, Espírito Santo. Diga sim, Espírito Santo. Eu falei a semana passada, o desafio é você levantar todas as manhãs e dizer sim, Espírito Santo. Aleluia. Sim, Espírito Santo, eu concordo com você. Eu não entendo muita coisa direito. Eu não entendo a Bíblia direito. Mas sim, Espírito, eu concordo. Sim, Espírito, porque o Espírito pode dar vida aonde não tem vida. A Bíblia diz que quando o profeta profetizou, veio nervos, veio os tendões sobre aqueles ossos. A Bíblia diz que veio carne, mas de repente não havia vida. E o Espírito disse ao profeta: profetiza ao Espírito, e diz: dos quatro cantos, o vento venha. Aleluia. 4 fala da graça de Deus. 4 fala do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles que anunciam a chegada de Jesus, o Cristo. Dos 4 ventos profetiza, os 4 ventos virão, e eles soprarão sobre estes ossos, sobre esta carne, e eles trarão vida. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e seja um divisor de águas na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Eu quero te fazer 2 convites. O primeiro, em Romanos, capítulo 10, verso 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta palavra está dizendo que quando nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração que Jesus é o Senhor, nós somos salvos. Esta salvação está disponível para você. Eu quero convidar você para orar comigo a oração de confissão, recebendo Jesus no seu coração, na sua casa, na sua vida. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida. Peço perdão pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e faça de mim uma nova criatura. Eu rejeito o diabo e os seus demônios e recebo o Espírito Santo, que me fortalece a cada manhã, em o nome de Jesus. Receba a salvação sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. O segundo convite, eu quero convidar você para participar de um dos nossos cultos. Fica na Avenida Santa Catarina, número 1901, na cidade de Cambuí. Você é o nosso convidado para participar aos domingos, em o nome de Jesus. Amém.